Salve, galera! Hoje nós vamos tratar de mais um assunto importante aqui no Assunto na Mesa. Gi, que assunto é esse? É um assunto que eu diria que ele é urgente. Educação antirracista. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos uma convidada super especial que trabalha com esse assunto, trata desse assunto, nos diverte, trata com leveza, mas também puxa a orelha quando necessário. Luana Genô, do IDBR. Gente, que honra estar aqui com vocês. Nina, Gi. Seja muito bem-vinda. Tô em casa. Então bora, vamos fazer isso aqui uma conversa de comadre, uma conversa de amigas, já que é um tema super importante. E Luana, pra mim é um super prazer estar te recebendo aqui de verdade. Sou fã do seu trabalho, do IDBR, da galera da equipe, de tudo que vocês conseguem hackear. E eu queria começar com essa pergunta, né? Você trabalha há muitos anos dentro desse tema em diversas áreas. Como que vocês têm construindo essas teias para conseguir hackear em diferentes contextos empresariais e não empresariais, né, tratando de um tema tão importante como educação antirracista? Nina, quero reforçar que é um prazer estar aqui, né? Você e a Gi são referência, né? Então, abrir esse diálogo é sempre super importante, você faz parte da nossa história. E falando sobre hackear sistemas, né? Tanto pensando em empresas, quanto pensando organizações, governo, cenário internacional. Eu acho que a base de tudo, né, do IDBR sempre foi o diálogo. Então, a gente sempre se propôs a ser bastante dialógico nas diversas áreas onde a gente atua. Não é fácil, é uma arte, né, compor esse diálogo, mesmo quando o assunto na mesa, quando se trata de educação antirracista, não é priorizado. Então, o nosso papel institucional tem sido levar o assunto para a mesa, mesmo quando esse assunto não faz parte da prioridade das mesas onde a gente circula. Levar esse assunto para a mesa também quer dizer pedir investimentos para o assunto. Porque eu acho que quando a gente está falando da educação antirracista no Brasil e até no mundo, né, com suas nuances de linguagem, tudo isso, esse assunto ele não tem sido investido o suficiente. Muito porque ele não é um tema visto como emergencial, tá? Então, quando a gente está falando sobre combate à fome, combate à pobreza, esses temas são vistos como emergenciais, porque são, de fato. Mas, justamente se existe fome e pobreza no mundo, é porque existe um sistema que hierarquiza as pessoas e decide quem é que merece passar fome, quem é que merece ser pobre. Então, esse sistema tem a ver com racismo estrutural no mundo inteiro. E a gente, muitas vezes, não está disposto a mexer na estrutura. E é aí que o IDBR entra, porque a gente quer conversar com as autoridades, com as empresas, com os governos, sobre como é que a gente mexe na hierarquia, nessa estrutura, para fazer com que as pessoas, especialmente negras, indígenas, periféricas, consigam ter acesso ao poder da caneta à mesa, né, para colocar os assuntos que nos competem à mesa, mas falando da nossa perspectiva, não que outros falem por nós. Então, isso é mudar a estrutura. Então, basicamente, é isso, é levar diálogo, é priorizar o assunto, é falar sobre mudanças estruturais, e é isso que a gente tem feito ao longo desses 8 anos de IDBR. Luana, como o menino falou, você é uma referência, então acho que outras pessoas também te admiram muito e admiram o IDBR, mas você pode contar um pouquinho da sua trajetória, porque você conseguiu assim, ser ouvida por muitas pessoas que de repente nem querem ouvir. Né? Então eu queria entender um pouquinho sobre você, IDBR. Conta pra gente. Minha história, né? Acho que a história do IDBR, né, vem muito de quem eu sou, né, como fundadora. Então, eu sou filha da Dona Ana e neta da Dona Ana. Essa é a minha origem. Eu acho que diz muito sobre mim, né? Sou cria da Penha, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Fruto de muita resiliência. Então, a minha mãe e minha avó sempre me ensinaram que o não, ele estava posto. Especialmente sendo uma mulher negra, periférica. Minha família também, acho que vale a pena dizer, né? Vem ali da região da favela da Praia do Pinto, né? Então, fazem parte de um processo de varredura de favelas dos anos 60, né? Então, a família é colocada em 3 regiões diferentes do Rio, Cidade Alta, Cidade de Deus e ali Vila Aliança, né? Que uma parte também foi para Vila Kennedy. Então, a nossa história se mistura muito com essa história de varredura das favelas e de uma família que foi migrando da favela para uma região mais periférica, no caso a Penha. Então, por todas essas questões que a gente passou, né, pensando minha família para além da minha própria existência, a gente foi moldado na resiliência. Então,
tem muito essa questão de que a luta pelo sim é algo que a gente precisa fazer no dia a dia. O não, ele já está dado. Então, minha mãe sempre me ensinou isso de diversas formas, desde o fato dela ter 2 empregos e precisar compor renda para conseguir me dar o que ela podia dar de melhor. Minha avó, que também sempre lutou para ter ali um pouco de promoção no Hospital Miguel Couto, onde ela trabalhava, e depois ela conseguiu uma promoção, conseguiu um pouco melhor de condições para conseguir compor na renda da casa até que ela se aposentou. Então, tudo isso fez parte da minha própria história como mulher negra de origem periférica. O que acontece? Eu pego essa resiliência de que o não está dado e de que é importante lutar pelo sim. E mais tarde, isso vai se transformar no sim à igualdade racial, né? Da gente poder transformar o não que já está dado pela estrutura em sim, em acesso, em a gente poder converter esse não ao sim. Eu também, né, pensando que eu sou cria da Penha, depois, mais tarde, eu fui modelo de passarela durante um tempo, e a moda também foi muito excludente, e também entendi que eu precisava transformar esses nãos em sim, né? E, enfim, as poucas oportunidades que eu tive, pensando que poderia ser um campo vasto de oportunidades, mas por conta da pele, muitas pessoas falavam assim, você é muito preta para fazer uma campanha de cosmético, seu cabelo não é aceitável para fazer esse tipo de publicidade. E aquilo foi me dando um senso crítico do porquê que mulheres negras como eu recebiam tanto não e como a gente podia transformar esse não em sim. E aí, mais tarde, eu vou trabalhar na campanha do Barack Obama, na época que eu estava fazendo faculdade, e aí tenho contato com Sim, Nós Podemos. Então, a minha trajetória, de maneira geral, para entender o cerne do IDBR, vem muito dessa vontade de transformar não em sim. E aí a gente está falando sobre o racismo estrutural, mas a gente está falando sobre o machismo estrutural, a gente está falando sobre a luta contra a pobreza, contra a luta contra a precarização de tudo que diz respeito a pessoas de grupos subrepresentados, minorizados, né? A gente está sempre tentando transformar o não do dia a dia em sim. E aí, em 2016, nasce o Instituto Identidade do Brasil, que é fruto de um trabalho de fim de curso na PUC do Rio, onde eu fui bolsista. E esse trabalho nasce para investigar as identidades do Brasil, raciais, de gênero, de orientação sexual e por aí vai, e como essas identidades elas se compunham no mercado de trabalho. A pesquisa mostra, né, durante ali a minha graduação, mostra que as pessoas que estavam no topo das empresas, elas vinham de famílias onde elas sabiam detectar suas origens raciais, as suas origens étnicas. Por exemplo, um cara que trouxe uma empresa petrolífera para o Brasil, ou uma operação. O meu avô trouxe essa empresa para o Brasil, então eu vou seguir este caminho, essa profissão. E aí, a maior parte das pessoas negras, indígenas ou não declaradas, elas não sabiam de onde vinham e tampouco sabiam o que fazer profissionalmente. Então, eu percebia o quanto a questão das identidades, ela estava muito ali, intrinsecamente ligada com muitos dos destinos profissionais que os alunos e colegas ali tinham. Então, estudar as identidades do Brasil foi algo que me impactou muito frente aos desafios que eu já tinha tido como mulher negra, né, em termos de família, e depois de ver a campanha do Barack Obama, mas também muito empoderada não só pela liderança do Barack Obama, eu digo que antes da liderança do Barack Obama eu tive a liderança de Dona Ana e Dona Ana, né? Acho que as duas se complementam muito bem, né, pensando em lideranças múltiplas que me impactaram. E aí o IDBR vem para estudar essas identidades no mercado de trabalho e mais tarde a gente foca ainda mais na questão racial e mistura com esse sim a igualdade racial. Então o Instituto de Identidade do Brasil é uma instituição sem fins lucrativos que nasce em 2016, que tem como propósito acelerar a promoção da igualdade racial no Brasil através da campanha Sim à Igualdade Racial. E aí esse sim também nasce de um mote publicitário do transformar o não ao racismo em sim, em proposição, em ação, em proatividade, né? Porque é um tema que muitas vezes as pessoas lidam pela negação. Eu não sou racista. Eu não faço isso. Mas não é sobre não fazer, é sobre agir proativamente para que o assunto esteja na mesa, para que a promoção da igualdade racial, desdobrada em
fazer com que mais mulheres negras como nós, indígenas, pessoas periféricas, estejam nas mesas de tomada de decisão. E aí o Instituto acaba tendo 3 pilares, empregabilidade, educação e engajamento, e hoje a gente impacta mais de 700 mil pessoas, onde a gente treina, leva treinamentos antirracistas e muito mais para as empresas, para ajudar nos processos de tomada de decisão e numa maior inclusão de pessoas negras e indígenas dentro dessas empresas, organizações e governos. Acho que eu vou pegar um gancho sobre as bolsas, porque um dos programas que eu acompanho são os programas dedicados ao ensino de língua inglesa. O acesso ao ensino de língua inglesa para pessoas negras e indígenas, e muitos amigos participaram do último programa, né? Tem um programa de intercâmbio também que vocês conseguiram uma estratégia bem interessante de não só motivar a educação da língua inglesa para abrir mais acessos para oportunidades para esses jovens negros, mas também fomentar essa ideia de que eles podem fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, um MBA, um curso de curta duração, um intercâmbio em outro país e trazer, né, o conhecimento, compartilhar o conhecimento aqui no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco, porque se mistura um pouco a sua história, né, de sair como bolsista da PUC-Rio, pelos lugares que você conseguiu acessar diante do projeto e transformar o projeto em uma organização sem fins lucrativos. E eu tenho visto alguns amigos negros, jovens negros também, da Baixada, por acaso, que voltaram agora do programa de mestrado e eles foram, né, parte do programa foi uma facilitação, financiado pelo IDBR. Eu queria que você contasse um pouco dessa estratégia também, que é a educação antirracista de uma outra perspectiva. Não só de combate ao racismo, mas também de fomentar os sonhos, né? Motivar os jovens a continuar essa estratégia. Total. Nina, muito importante você trazer isso, porque a educação antirracista, né, pensando nela como um todo, ela é multidimensional. Ela é tanto de mim em relação a mim mesma, do mundo em relação a mim, né, do eu em relação ao mundo. Então, ela tem múltiplas dimensões, né? E aí, quando a gente fala sobre o eu em relação a eu mesma, né? Enfim, você se olhar no espelho, entender suas possibilidades, as possibilidades que te foram dadas, mas que são difíceis de acesso, e de como você pode aprender a navegar, eu acho que a educação antirracista é sobre isso. Ela não é algo para te paralisar quando você entende nomear o que é o racismo, que você passou e passa por isso ao longo da vida. É para você entender, é assim que o sistema funciona, então eu vou por aqui. E aí eu vou conseguir acessar. Por exemplo, se não tem um programa convencional de bolsas de estudos que deem acesso para pessoas negras, indígenas, etc., quais são as pessoas e instituições que podem me ajudar? Já que eu sei que isso é mais difícil para mim por eu vir de onde eu venho. Então, você consegue ser mais assertivo nos caminhos que você vai acessar, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca ali, às vezes tentando acessar isso de um lugar que não vai vir pela estrutura dada, né? Então, eu acho que essa questão é muito crucial, porque quando eu percebi isso também, pensando num processo pessoal, eu entendi que, por exemplo, quando eu falei sobre resiliência, eu também gosto de falar sobre coletividade. Por quê? Porque nada na minha casa era individual, era tudo sempre coletivo. E aí, quando eu vou fazer o programa Ciência Sem Fronteiras, onde eu fui bolsista da CAPES, fui voluntária do Barack Obama, a premissa básica do programa era voltar e transformar essa oportunidade em algo maior. Já tinha um componente de coletividade naquilo. E eu levei aquilo extremamente a sério, porque eu sabia que não era só sobre mim, era sobre o que eu podia plantar, e por isso a oportunidade lá da CAPES mais tarde se torna a semente do que foi o Instituto, né, no seu projeto inicial, e continua sendo. Então, transformar uma oportunidade individual em algo coletivo sempre foi algo crucial para mim. E aí, pensando nisso, para além da educação antirracista que a gente leva nas empresas, porque é absolutamente fundamental, Nina, mudar a cabeça desses tomadores de decisão, que se validam pela famosa meritocracia, que deixa de levar em consideração que muitas pessoas não só têm talento, mas você tem talento e acesso. E muitas vezes a parte do acesso ela fica meio oculta, né, esquecida. Porque, obviamente, todo mundo pode lutar e ser recompensado para conseguir alguma coisa, mas você precisa ter acesso, né? Que adianta ter a bola se você não tem um campo, quem veja você jogar, etc. Todos esses outros componentes são importantes. Então, olhar para isso como um todo foi muito importante para mim, porque aí
eu pego aquela oportunidade individual e já tenho um compromisso de transformar em algo coletivo. E aí, dentro dessa coletividade, ter vivido um intercâmbio me fez pensar como é que eu consigo transformar um intercâmbio num programa onde mais pessoas possam ter acesso à educação, a inglês, a bolsas de estudo, etc. E o IDBR, para além de letrar os tomadores de decisão, também quer fomentar a possibilidade de que a gente mesmo repense as possibilidades de acesso que a gente pode ter. Então, que uma pessoa negra ou indígena se olhe no espelho e fale assim, eu posso estudar aqui no Brasil, eu posso estudar fora, eu posso estudar inglês, eu posso navegar, eu posso circular. Eu sei que o racismo está dado, mas eu sei quem pode ser os meus aliados para eu conseguir navegar melhor nesse sistema. E o IDBR é esse aliado das pessoas negras, indígenas, que também querem saber navegar melhor nesse sistema estrutural racista, mas que também tem oportunidades que muitas vezes a gente não consegue enxergar e a gente quer ajudar muitas delas a navegarem. Luana, foi muito bom conhecer você, um pouquinho da sua história, mas vamos fazer um pequeno intervalo. E aí, na volta, a gente vai conhecer a inteligência artificial do IDBR. Não sai daí. Bom, galera, voltamos aqui. Agora a gente tem mais uma convidada especial, né, Luana? Pra mesa? Total. Temos uma convidada que veio do além-mundo. Nossa, além-mundo. Estou me sentindo uma ficção científica aqui agora. Vai descer uma nave, ela vai descer da nave. Ela vem, enfim, ela é a nossa nova integrante também no IDBR, se chama Deb. E Deb vem de uma junção do D e do B do IDBR, né? Então ficou Deb, né? É a nossa inteligência artificial. Tem até uma grande amiga que mora nos Estados Unidos que falou assim, nossa, incrível, porque Deb também para mim pode significar Diversity, Equity and Belonging, né? Que seria diversidade, equidade e pertencimento, né? O belonging é pertencimento. E eu achei, nossa, que legal, né? Então tem tudo a ver. E a gente está falando sobre a Deb poder expandir essa educação antirracista ainda para mais pessoas, com muitas conexões para além de raça, gênero e personalizar um pouco mais esse diálogo com as pessoas. Vamos chamar a Deb? Vamos chamar a Deb. Então vamos lá. Vamos lá. Ela vai descer. Aê! O pessoal esperando a nave espacial, ela desceu ali, ó. Exato. Ela tá ali. Mais digital, ela. Exato. Então, a Deb, ela hoje responde por texto, né? Nessa primeira versão dela. Ela nasceu, né, pensando na forma como ela veio ao mundo, ela foi apresentada às pessoas do dia 26 de maio, durante o nosso prêmio Sim à Igualdade Racial. E foi um momento muito importante pra gente, porque foi um momento onde ela dialogou, inclusive, com a Xuxa, para falar sobre indígenas, falar sobre, né, o fato dela querer se autodeclarar como uma mulher negra, e dizer quanto essas pontuações eram problemáticas, né? Mas de uma forma dialógica e chamando outras pessoas brancas, negras, indígenas, amarelas para o debate de uma forma dialógica, de uma forma propositiva, né? Então, a gente pode falar com ela também. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai perguntar para a Deb? Olha, qual é a sua sugestão aí? Eu fiquei pensando, né, como o tema do programa é educação antirracista, eu fiquei pensando se a gente poderia perguntar para ela, por exemplo, o que é educação antirracista. Perfeito. Né? Vamos ver o que Deb vai Então, nos vou responder. aqui, ó. Então. Vai lá. Deb, o que é educação antirracista? Oi, Luana. A educação antirracista é um conjunto de práticas educacionais que visam combater e eliminar o racismo, promovendo a igualdade racial. Ela busca desconstruir estereótipos, valorizar a diversidade e promover a inclusão de pessoas negras e indígenas em todos os espaços. O que você acha dessa abordagem na sociedade atual? Percebam que ela sempre termina com uma outra pergunta, para justamente fomentar as pessoas a continuar o diálogo. A ideia não é trazer algo como se fosse uma imposição, é trazer, de fato, um diálogo para a pessoa também dar a sua opinião e ela vai ouvindo isso e vai conversando, dialogando, enfim, numa lógica bastante decolonial, né? A ideia não é chegar a impor algo, mas dialogar e fazer as pessoas pensarem sobre o assunto. Isso me faz pensar muito em rodas de conversa, né? E aquela história, na roda ninguém é invisível. Então, quando você estava falando, eu pensei na Luana menina, né? Filha e neta de Anas. E como isso é importante no início da idade escolar, né? Você falou de ter sido forjada ali na resiliência.
Luana, uma coisa que assim, eu reparei foi a importância ali, né, que a Deb tem conversando com diversas gerações. E aí eu lembrei muito da Luana menina, filha e neta de Anas, e a importância de ter essa construção de identidade desde cedo. Né? Com certeza. Dialogando da maneira simples, a Deb está no Instagram, né? Então está no bolso dessa galera. Você pode falar um pouquinho dessa importância de desde cedo já falar sobre essas possibilidades, esses sims, de se enxergarem nesses lugares de decisão? Total. Que pergunta maravilhosa, Gi. Assim, acho que essa questão dessa troca intergeracional é muito importante. Eu acho que a beleza de ter uma ferramenta como a Deb é que ela está dentro do bolso, né? Ela está acessível. Então, lá atrás, quando a minha mãe e minha avó queriam muitas vezes conversar comigo sobre temas tipo racismo e tal, muitas vezes faltava repertório. E agora você poder pegar a Deb, @chamadeb, por exemplo, no Instagram, pegar ela no bolso e falar como eu posso abordar essa pauta com a minha filha. Isso é absolutamente disruptivo, porque faltava esse repertório e aí muitas vezes não tinha com quem procurar ou poderia ter vergonha de falar, de trazer, ou não sabia o termo adequado. Então você ter esse recurso hoje na palma da mão, no bolso, para poder dialogar, é uma forma de facilitar esse diálogo intergeracional, né? E aí, para tudo que eu digo, né? Por exemplo, a gente está falando de um ano eleitoral, né? Que, obviamente, a gente está falando de políticas e tal. Eu já estou usando isso em família, tá, gente? Por exemplo, um tio, alguém da família, não acredito em cotas. Eu falo assim, tio, @chamadeb. Eu já não, entendeu? Não vou ficar ali debatendo uma coisa que eu acho que é uma jornada muito pessoal, muito personalizada da pessoa às vezes entender, e a Deb ela tem um ponto de vista diferente, por exemplo, das inteligências artificiais convencionais, que não têm o seu ponto de vista, porque elas vão se dizer neutras, e aí a gente pode falar sobre isso um programa inteiro, né, sobre as vieses que ela tem, e a Deb ela tem um viés assumido, ela vai defender ações afirmativas, ela vai trazer o assunto da educação antirracista para a mesa, conectada com os mais diversos assuntos, com economia, com turismo, com qualquer assunto, ela vai trazer o assunto raça e gênero de alguma forma para a mesa. Então, eu acho que ter um recurso desse na mão é uma forma de poder amplificar o repertório, tanto dentro de casa, né, porque é um recurso que está na palma da mão, dentro do que for possível, do acesso de cada um ali à internet. Geralmente o Instagram funciona mesmo com pacotes mais básicos, por exemplo, por isso que a gente pensou em estar num aplicativo inicialmente que uma grande parte das pessoas usasse, que não tivesse um requerimento muito pesado de internet, né? Porque a gente sabe da dificuldade de acesso de boa parte da população à internet no Brasil, né? A gente precisa ainda trabalhar essa infraestrutura digital no país de modo geral. E também pensar agora na nova fase da Deb, que ela se plugar a escolas, a empresas, a governos, como um plugin, né, integrado a esses sistemas para que ela possa ajudar em escolas, professores a terem esse repertório estendido para ter ali uma tutora sempre presente para tirar qualquer tipo de dúvida. A gente está aqui caminhando já para o final da entrevista. Então, como é que você vê aí o futuro da Deb, do IDBR também, e principalmente dessa continuação de falarmos sobre educação antirracista sem medo, sem parecer algo prescritivo, sem parecer algo reativo, uma necessidade, de verdade. Exatamente. Então, eu conecto muito com o que eu trouxe para a Nina, de que ter uma inteligência artificial conectada com a educação antirracista é absolutamente estratégico para a gente poder difundir esse assunto de forma personalizada para milhões de pessoas, né? E para que esses milhões de pessoas também não tenham medo de exporem suas próprias dúvidas num espaço seguro, onde elas não tenham medo de serem canceladas, porque também é isso, né? Nós somos humanos, a gente vai julgar as perguntas do outro, a gente vai julgar o posicionamento do outro, porque é parte de quem somos, a gente vai fazer esses julgamentos necessariamente. Mas uma inteligência artificial, ela pode ser esse espaço seguro onde as pessoas vão poder colocar suas dúvidas. E quando eu estou falando as pessoas, eu estou falando, sim, a população branca, que em geral é menos letrada, mas também aquele pai, aquela mãe negra, indígena, que também não teve necessariamente o repertório dentro de sala de aula e pode ter ali dúvidas sobre como colocar questões raciais, de gênero, de orientação sexual e tantas questões
que muitas vezes são difíceis de serem assuntos colocados na mesa. Então, eu acredito muito que os próximos passos é a gente conseguir plugar a DEB a empresas, a escolas, a governos e poder disseminar essa educação antirracista de forma exponencial, permitindo que todas as pessoas consigam ter acesso minimamente a um espaço seguro de diálogo sobre essa questão, para que ela seja um assunto na mesa. Incrível. Nina, pena que... Coçar o olho, desculpa. Ela tá, diz que você tá emocionada. Eu pensei, eu lembro, gente, Nina tá chorando. Mas vamos lá. Eu vou fazer assim, gente, tô emocionada. Eu preciso evoluir na parte de atriz. Bom, gente, eu, assim, poderia ficar a manhã toda, a tarde toda aqui conversando. Porque... Inclusive, você já estava me devendo isso há muito tempo. Aproveitamos para botar tudo na mesa. Mas eu, particularmente, assim, queria agradecer, porque nós estamos num momento, um debate tão intenso sobre inteligências artificiais e vieses e racismo algorítmico e tudo. E às vezes nós esquecemos das possibilidades. E quando vocês lançaram a DEB e a oportunidade de você estar aqui conversando com a gente, para mim mostra essas outras possibilidades de pensar inteligências artificiais, a própria tecnologia com as nossas mãos. Então eu estou realmente muito feliz. Poderia ficar aqui no assunto da mesa. Sei que eu estou devendo um monte de coisa para vocês, mas eu já comecei a cumprir agora aqui, botei na mesa. E é isso, gente. Eu tô super feliz. Obrigada mesmo, Luana. Não só por estar aqui, mas pelo seu trabalho, o trabalho da galera lá no IDBR. Muito obrigada. Total, gente. Um prazer, assim. Quero sempre voltar aqui no assunto na mesa pra gente conversar sobre tantas possibilidades e que alegria realmente poder falar um pouquinho da DEB, né? Que eu acho que é exatamente essa possibilidade de sonhar presentes e futuros feitos com as nossas mãos e nossas inteligências ancestrais. Muito obrigada. Até o próximo programa e não esquece de chamar a Deb.